Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje estamos aqui para mais uma live e a segunda vez que o Dr. João Vitor vem aqui à página. Com muita alegria que vamos receber o Dr. João Vitor outra vez e desta vez é para um excelente tema que é a longevidade. Como aumentar a longevidade com o biohacking. Vamos lá, Dr. João, fiz. Já está. Alô, Olá, João! tudo jóia? Eva! Muito bem mesmo, agora ainda melhor contigo. Opa, Ótimo. gratidão mais uma vez, João, por teres aceito o meu convite para um tema que eu adoro muito e vi-te que falavas bastante estes últimos dias. Então vamos lá falar sobre a longevidade, esse santo grau que todos procuram. Como é que estás? Estás bem? Tudo ótimo, tudo perfeito. Aqui Tudo ainda tá de perfeito. dia, tá claro, mas boa noite para vocês aí. Gratidão, sim, aqui já está bem noite. Então, tenho muitas perguntas para te fazer, mas pronto, vamos deixar a conversa rolar. Aqui, o mais importante agora ainda entender, para iniciar bem, é tipo a importância da longevidade das nossas vidas, um, e lançando assim como é que nós podemos alcançar cada vez mais. Mas assim, só para entender a importância de viver mais tempo e com qualidade de vida. Muito bem. Já tem alguns pesquisadores, alguns cientistas que consideram que envelhecer é uma doença, né? É um Ah, conceito um pouco polêmico, mas cada vez a gente escuta mais pessoas que têm esse entendimento de que o processo de envelhecimento é um processo patológico. hum, O fato de ser natural, né, eles afirmam, não significa que ele não deixa de ser uma doença. É uma coisa natural, acontece com todo mundo, mas os mecanismos fisiológicos do envelhecimento, em grande parte, são os mesmos associados com doenças crônicas. Então, o envelhecimento nada mais é do que o acúmulo de danos que o seu corpo vai acumulando sem que ele consiga se regenerar. Todos os dias, né, pelo simples fato da gente estar vivo, a gente está acumulando danos no nosso corpo, danos que vêm do próprio funcionamento da nossa fisiologia. E o nosso corpo tem capacidade muito grande de recuperar, de regenerar esses danos. Porém, quando esses danos, a nossa capacidade de regeneração, de recuperação, é menor do que a velocidade com que esses danos acontecem, daí a gente envelhece. E muitas vezes a gente envelhece mais rápido ou mais devagar por causa disso. Mas a gente tem que entender que o envelhecimento, ele é esses danos acumulados do envelhecimento, ele causa um déficit funcional. Então, é um déficit que começa ali na sua mitocôndria, que ela começa a funcionar de uma forma menos eficaz. Como ela fica menos eficaz, as nossas células vão ficar menos eficazes, porque elas não vão estar com energia suficiente, então elas não vão cumprir suas funções de forma tão adequadas quanto elas cumpririam quando você estava mais jovem. E isso vai escalando, né, no nosso corpo até chegar no macro, que é o envelhecimento que a gente vê, que são rugas, cabelos brancos, falta de energia, sarcopenia, né? Então, são coisas que realmente, se você for olhar por esse ponto, o processo de envelhecimento e o processo de desenvolver uma doença crônica é o mesmo, né? Recebi uma ligação opa, deu aqui, uma... mas eu já cancelei ela. É da TAP, inclusive, eles estão ligando para mim direto, fazendo um spam aqui. Já falei que não quero. Olha só. Está tranquilo, estás a falar Mas, que a doença crónica seria um indício do envelhecimento e vice-versa, não é? Quer dizer, sim. uma coisa leva à outra. E daí existe um termo que é o inflammaging, que é inflamação com aging, de envelhecimento. Certo? De certa forma, a gente sabe que a inflamação, ela acelera o envelhecimento, porque ela acelera a velocidade com que esses danos ocorrem e o nosso corpo não consegue repará-los na mesma velocidade. Mas, ao mesmo tempo, o envelhecimento, por causar um déficit funcional, ele diminui a capacidade regenerativa do nosso corpo. Então, isso
afeta a nossa capacidade de combater a inflamação também. Então, ao mesmo tempo que a inflamação pode causar envelhecimento, o envelhecimento tende a aumentar a inflamação por uma série de mecanismos, né? Todos subjacentes a essa menor eficácia a nível celular, a nível de regeneração, mas também por causa de uma diminuição da massa magra, da massa muscular. A gente sabe que a massa muscular ela é ótima para... O músculo é um órgão endócrino e produz uma série de substâncias anti-inflamatórias, citoquinas anti-inflamatórias, que são ótimas para a nossa saúde. E como com o tempo você perde massa magra, se você não fizer nada para repor, a partir dos 30 e poucos anos, você perde 1% de músculo por ano. Então, uma pessoa de 50 anos já perdeu ali mais ou menos 20% da massa muscular que ela tinha quando ela era jovem. E muitas vezes ela não vê alteração no peso. Muitas vezes o peso continua o mesmo, mas ela está trocando massa muscular por gordura. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Então, a partir dos 30 anos, você já tem que fazer alguma coisa para, pelo menos, manter a sua massa muscular. E se você não tiver uma massa muscular boa, você tem que fazer exercício para ganhar massa muscular. Então, se você chegou aos 50 anos e o peso está bom, mas tem pouco músculo e muita gordura, então está na hora da gente queimar essa gordura e produzir mais músculo. Seja com treino de força, seja com maior consumo de proteínas também. Isso para longevidade é essencial, massa magra, massa muscular. Opa, valeu. Massa, João. Então, podes-me agora falar assim de algum teste, sei que há testes biológicos que nós possamos fazer assim dentro das possibilidades económicas de cada um, para ver, porque é algo que eu estou assim estudando, né? Como é que nós realmente temos uma idade, que é a idade atual, Uhum. mas realmente os nossos telómeros, né? Tipo o Uhum. ADN mostra outra idade, não é? A idade biológica, a idade que o nosso corpo realmente aí começa o envelhecimento. Podes-me falar um pouco disso e que testes é que poderiam ser feitos onde? Muito bom. Os telômeros, eles são uma proteção que ficam nas pontinhas do nosso cromossomo, né, que é o ADN, o DNA. É como se fosse quando você tem o cadastro de um tênis, o cadastro tem aquela pontinha, aquele plástico que protege o cadastro de desfiar todo, né? Então, o telômero ele faria um papel parecido com esse. Isso é uma proteção mecânica ali no cromossomo. Quanto maior a nossa idade, mais desgastados estão esses telômeros, seja por agressões do ambiente, seja pelo próprio desgaste de várias mitoses consecutivas. Então, um bebê dentro da barriga tem um telômero do tamanho de 1 milhão de bases, depois ele nasce e já vai para 600 mil, com um ano já é 100 mil, e a gente, por exemplo, sei lá, eu não lembro esses números de cabeça, a gente deve ter 30, 20 mil, por aí. Só que pode acontecer de você ter uma idade biológica e os seus telômeros indicarem uma outra idade, seja eles estão mais desgastados, seja que eles estão mais protegidos. Então, pode acontecer de você ter uma idade de 30 anos e os seus telômeros indicam que você tem 40. Ou então você tem 40 e os seus telômeros indicam que você tem 30. Né? Pode acontecer também. E tem esses testes que medem justamente o tamanho dos telômeros e eles te mandam uma estimativa da sua idade fisiológica, né? Além da sua idade de nascimento. Eu não gosto muito desses testes porque alguns estudos mostraram que o tamanho dos telômeros eles variam muito e muito rápido por razões pontuais. Então, por exemplo, se esse final de semana eu tive uma alimentação que não foi tão legal, eu bebi refrigerante, comi muito carboidrato, muito chocolate, enfim. Se eu fizer o exame logo depois disso, o exame vai vir alterado porque meus telômeros vão ter diminuído. Então, e se eu fizer o contrário também, eles podem aumentar. Então, esse exame, ele é legal, ele é interessante, ele é curioso, né, de se saber o resultado, mas a gente tem que levar em conta que os telômeros, eles variam muito de tamanho, não muito, mas dentro da margem de estimativa que esse exame faz, para estimar a sua idade, isso pode afetar bastante. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta. A princípio, é um exame que eu acho divertido, curioso, mas que, assim, eu faria se tivesse sobrando dinheiro, se eu ganhasse, eu ia gostar do resultado, mas
não é um exame que eu faria assim. Se fosse para investir em algum exame mais caro, eu ia começar fazendo um exame do genoma, né? Como aquele 23andMe e vários outros, para saber quais polimorfismos genéticos eu tenho, porque me ajustando a esses polimorfismos, né, essas pequenas mutações que eu tenho, eu consigo melhorar muito mais a minha vida, a minha qualidade de vida, meu estilo de vida, do que com um teste que só vai falar se eu tô mais novo ou mais velho, mas a gente sabe que se tiver um estilo de vida saudável, a idade dos telômeros vai vir uma idade boa, né? Então é uma coisa que não me preocupa tanto. Exatamente, boa. Isso é um bom ponto, não é? Depende muito daquilo que tu comeste antes daquele exame, ou se fizesse um jejum, ou depois de correr uma maratona, não é? Tá tudo Também, interligado. Um bom ponto. Sim, realmente eu gosto, agora é assim, eu quero levar muito esta conversa para o âmbito de que práticas que nós podemos, efetivamente, para reverter esse envelhecimento ou prevenir, não é? Aumentar, assim, a qualidade de vida, não só a longevidade, para um âmbito mais barato e grátis, porque eu sei que no biohacking isto pode ser dos 0 euros até aos milhares, tá? Uhum. É uma prática, aliás, que era isso muito aquilo que eu pensava antes de averiguar mais e de estudar mais o biohacking, pensava que era assim uma coisa só para milionários. Então, assim, num paradigma mais comum, não é? Vulgar e que há montes de práticas. Eu também sei que a tua muito, essa tua visão, tipo linha de pensamento, tentar Uhum. sempre alcançar as coisas tipo da natureza, não é? A natureza já nos dá Exato. montes de regalias. Então vamos lá. Queres partilhar connosco já assim, bom, isto agora podia ser tipo, eu sei que muito tempo, mas as práticas mais fáceis, baratas, acessíveis para a galera também fazer em casa e ficar apontado aqui. Valeu, João. Perfeito. A ideia é essa mesmo. A ideia é os biohacks que dão mais resultados são os mais simples, os mais baratos, né? Então, 80% dos seus resultados vão vir de alguns biohacks básicos. É claro que é muito legal a gente comprar uma tecnologia ou outra, alguns, mas isso não é essencial. Isso é uma vez que você já está no topo da performance, daí tem alguns aparelhos, algumas tecnologias um pouco mais caras que vão melhorar. Mas eles não são essenciais. Você consegue otimizar bastante a sua performance, o seu metabolismo, a sua saúde, fazendo só o básico, que é barato ou então muitas vezes é de graça mesmo. Para fins de longevidade, a gente tem que pensar sempre naquilo que eu falei no começo da live. O envelhecimento é um equilíbrio, é uma balança entre a capacidade que o nosso corpo tem de regenerar e a quantidade de danos que ele recebe. Então, quanto maior a disparidade, quanto mais dano e menor a capacidade, mais rápido a gente envelhece. Mas a gente pode inverter esse peso. A gente pode diminuir os danos e aumentar bastante a nossa capacidade de recuperação, de regeneração. Então, começando do básico, né? Uma coisa muito básica, mas a gente vai falar, que é você comer bem. Então, você ter uma alimentação que não vai exigir muito do seu corpo para ser digerida, para ser processada. Então, de cara a gente já fala, né, de produtos industrializados, de produtos ricos em carboidratos, principalmente os refinados, de produtos ricos em ômega 6, né, que são os óleos vegetais de grãos. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa vida, porque é uma coisa que vai causar danos para o nosso corpo e vai acelerar o envelhecimento. Então, é uma coisa ruim para a nossa longevidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma alimentação também que vai fornecer todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para o metabolismo funcionar bem. Então, é muito comum, né? Você sabe, você teve uma experiência com veganismo, né? E muita gente acha que o veganismo ele é muito saudável, porque é só de planta, tudo. Mas esquece, por exemplo, que uma série de nutrientes estão ausentes ali. Uma série de nutrientes essenciais que vão muito além de vitamina B12 e ômega 3, né? A gente fala de alguns aminoácidos como carnitina, creatina, carnosina, que são essenciais para a nossa saúde, essencial para a produção de energia a nível celular, né? E como eu falei, se sua célula não está produzindo energia o suficiente, ela vai trabalhar de uma forma mais deficiente e, por causa disso, ela estando menos eficiente, ela vai ser menos capaz de combater a inflamação, menos capaz de regenerar, e daí a gente envelhece. Então,
uma substância que muita gente associa só com ganho de massa muscular, musculação, é a creatina. Mas a creatina é um aminoácido que é importantíssimo para a nossa saúde de uma forma geral. Então, para o nosso equilíbrio hormonal, hormônios esteroides sexuais, ela ajuda muito. Saúde cerebral é essencial. Então, para muitos pacientes meus que são de mais idade, a gente passa creatina e eles têm uma melhora inexplicável do estado geral de saúde. Ânimo, sente menos sono, sente mais disposição, por causa da creatina, que é um aminoácido que está diretamente envolvido no metabolismo energético celular. Então, a célula que tem mais energia, ela fica mais eficiente, o corpo todo fica mais eficiente, né? Então, isso diminui a inflamação, isso aumenta a capacidade de regeneração. Outra coisa que é essencial, que é o principal momento do dia em que o nosso corpo se recupera, regenera, é o sono, né? O sono, na minha opinião, é a coisa mais importante que a gente tem que tratar para ter saúde, que a gente tem que priorizar, mais importante mesmo do que a própria dieta, alimentação, porque é durante o sono que o nosso corpo está se recuperando, regenerando. Então é durante o sono que muito desses processos de recuperação dos danos que aconteceram ao longo do dia acontece. Se você não dorme o suficiente, ou se você não dorme com uma qualidade suficiente, a sua capacidade de recuperar desses danos vai ser menor. E quando a gente fala do sono, a gente fala de corpo todo, mas principalmente do cérebro. Existe no cérebro um sistema de drenagem que chama sistema linfático. É como se fosse o sistema linfático das células gliais. Durante o sono, esse sistema linfático fica 40% mais ativo, porque durante o sono, nosso cérebro ele está menos ativo, ele está disparando menos, então ele consegue reduzir um pouco de tamanho, e ao reduzir de tamanho, existe mais espaço para a circulação de fluido, e é esse fluido, junto com as células gliais, que vão estar limpando, tirando as toxinas do cérebro. Se você não dorme o suficiente, essa limpeza cerebral não vai ser tão eficaz e, no longo prazo, a gente vai começar a acumular toxinas no cérebro, que é o que acaba virando um Alzheimer, um Parkinson e outras demências, né? E também pode não virar uma demência, mas pode deixar o seu cérebro inflamado, e um cérebro inflamado é um cérebro mais lento, é um cérebro que pode ter uma tendência maior a desenvolver uma depressão, algum outro quadro. Pode não chegar a ser uma depressão, mas um desânimo, uma queda de energia, de concentração, um brain fog, né, a mente avoada. Então, coisas básicas, essenciais, e que são baratas ou de graça, a gente começa falando de alimentação e principalmente do sono. A gente tem que hierarquizar o sono na nossa rotina. O sono tem que ser uma coisa não negociável. A gente tem que chegou a hora de dormir, dorme e se prepara para dormir, para o sono ser bom. Não vai dormir com a mente muito cansada, não vai dormir depois de trabalhar, depois de fazer atividade física, depois de fazer uma refeição muito grande, porque o sono não vai ser tão eficaz nesse caso. Então, pessoal, só para aclarar aqui e a recordar, a primeira live que eu fiz com o Dr. João foi há cerca de um mês atrás, está gravada no meu canal de YouTube e é só sobre a importância do sono nas nossas vidas, tá? Porque agora podíamos aprofundar mais, mas vamos, o sono tem muito para falar. Aliás, passamos uma hora, vai passar para então está lá gravada. Hoje é mesmo mais focada na longevidade. E então vamos seguir porque tem muita coisa, não é, João? Muito obrigada. É um tema assim, o sono é muito importante para regenerar. A sério, tipo, até uma noite mal dormida, uma pessoa não fica só mal disposta, mas como aumenta tipo esse apetite, porque aumenta a grelina, enfim, é tudo um problema. E então já assim laçando com o sono, porque há algo que pode disturbar o sono, não é? Causar alguma... é o café. O que é que tu achas do café? Se é um bom biohacker para a longevidade, que há tanta controvérsia do café e há tantos amantes do café. Vamos, se quiseres abordar um pouco essa bebida tão odiada por uns e amada por outros. Bem, o café é uma bebida, né, um extrato de origem vegetal e, por causa disso, ele pode conter alguns antinutrientes e, principalmente, se a pessoa tiver uma sensibilidade a esse antinutriente. Agora, uma vez feita essa ressalva, o café ele é uma substância, é uma bebida que
tem uma série de substâncias interessantes que são boas para a saúde e que vão além da própria cafeína. A gente sempre associa café com cafeína, que é a substância que é um estimulante, né? Então a gente tem que consumir com cuidado, tanto para não atrapalhar o sono, tanto para não ficar viciado desse estimulante. Mas o café Claro. tem outras substâncias, né, que são os taninos do café, que são substâncias que têm uma ação anti-inflamatória no nosso corpo. Então a gente pode falar sem errar que o anti-inflamatório mais consumido do mundo é o café, por causa dessas substâncias que estão ali. É claro que a gente está falando de café de qualidade, né? Um café que foi torrado demais, então que é amargo, ele já perdeu um pouco dessas substâncias. Um café que não foi armazenado adequadamente, ele pode ter crescimento de fungos ali, e os fungos têm as micotoxinas, que não vão ser Exatamente. interessantes, né? Então, a gente tem que fazer essas ressalvas com o café. Tem que ser um café que o café, ele tem um óleo, né? Quando o café ele é bom, a gente vê que na xícara fica um pouquinho de óleo, que são os óleos do café, que é onde estão os taninos. E o café que é muito torrado, ele já perdeu esse óleo. Esse óleo foi queimado. Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho, né? O método de preparo do café também, ele Exato. pode aumentar ou diminuir esses óleos, né? Se você filtra com um filtro de papel, os óleos tendem a ficar no papel, essas substâncias anti-inflamatórias, mais saudáveis. Se você faz numa prensa francesa, né, ou algum outro método de extração, de filtragem ali, daí você já consegue manter uma maior concentração dessas substâncias. Enfim, são alguns detalhes. Mas os taninos do café, que são substâncias antioxidantes, eles, como quase todos os antioxidantes, de origem vegetal principalmente, eles atuam no nosso corpo a partir do princípio da hormese, que é basicamente aquilo, né, aquilo que não te mata te deixa mais forte. O que é a Exato. hormese? Hormese é qualquer estímulo que, em quantidades maiores, seria danoso, seria prejudicial ao seu corpo, mas que em quantidades pequenas acaba induzindo uma resposta, uma reação do seu corpo que acaba sendo benéfica. Então, a reação que o seu corpo tem àquele estímulo acaba, por uma série de mecanismos, melhorando, fazendo um bem para a sua saúde. Então, por exemplo, o exercício físico, ele atua de uma forma hormética. Se você fizer exercício físico em demasia, você vai ter uma lesão, você vai ter um overtraining, um cansaço. Agora, se você faz um pouco de exercício físico, se você força um pouco além da conta, que você daria conta, isso serve de estímulo. O seu corpo, ele vai ter microlesões musculares, por exemplo, mas são elas que vão favorecer a hipertrofia muscular depois. Outro mecanismo hormético é o banho gelado, a exposição ao frio, né? A exposição ao frio, se for muito frio, você vai ter uma hipotermia, pode morrer. Agora, se for uma exposição ao frio controlada, a resposta, a adaptação que o seu corpo vai ter que fazer para responder a esse frio, ela tende a ser mais positiva do que o dano do frio em si. E daí a gente chega nessas substâncias anti-inflamatórias de vegetais, que são os taninos do café, os curcuminoides da cúrcuma, o resveratrol do vinho, a quercetina. Todas essas substâncias, elas são substâncias venenosas para o nosso corpo, em grandes quantidades, mas em pequenas quantidades, a reação, a adaptação que o nosso corpo faz para responder, para se livrar daquelas substâncias, acaba gerando anti-inflamatórios, acaba ativando o nosso sistema endógeno de anti-inflamatórios, de glutationa, superóxido redutase, e isso acaba tendo um efeito positivo. Você acaba que fica mais anti-inflamado, não por causa daquela substância em si, mas porque ela induziu essa resposta no seu corpo. O resveratrol, deixa eu terminar o café, né? Então, o café, ele trabalha, ele tem esse mecanismo de funcionamento hormético e, para algumas pessoas, pequenas doses de café já é um dano grande. Então, tem gente que tem uma insensibilidade grande ao café e, por causa disso, elas vão ter alergia, elas vão ter espinha, o café vai deixar elas com o intestino ruim. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa intolerância tão grande, né, ao café. Agora, o resveratrol, ele também é um anti-inflamatório, um antioxidante que funciona de forma hormética e ele
também ativa algumas expressões gênicas, que são as sirtuínas, que estão diretamente ligadas à longevidade. Então, as sirtuínas são genes, são expressões, são vias metabólicas que o seu corpo pode expressar mais ou menos, que a gente sabe que quanto mais você estimula essas vias metabólicas das sirtuínas, mais longevo você vai ser. Então, a gente sabe que o resveratrol atua em cima delas também. Mas qual é o ponto assim mais, o ponto limite, desculpa, do refrigerante, ou seja, do vinho, neste caso, né? Porque agora a malta está pensando, vamos lá beber uma garrafa de vinho, não só, não é? Estamos a falar de de uma dose pequena, hermética, para ativar estas sirtuínas, senão, se calhar demasiado vai fazer o efeito oposto. Não é, João? Qual seria uma dose? Lá está, depende também da pessoa, se for, tipo, tiver tolerância ao vinho, assim como a pessoa que não é tolerante ao café, uma pessoa que não é tolerante ao vinho, claro, vai passar mal. Então, só para entender assim a dose mínima ao máximo. Com relação a vinho, a quantidade de vinho, de resveratrol que vai ter numa taça de vinho, ela é muito pouca para ter até mesmo algum benefício. Porém, tem alguns estudos que mostram que o consumo de uma dose de bebida alcoólica algumas vezes por semana pode aumentar a longevidade, porque o álcool também é uma substância que atua de forma hormética. Então, o álcool é uma substância tóxica para o nosso corpo, mas em pequenas quantidades ela pode induzir adaptações no nosso corpo que vão acabar sendo benéficas. Mas é em pequenas quantidades mesmo. A partir de 2, 3 doses de álcool já é demais. Agora, o resveratrol do vinho, ele é muito pouco para a gente ter qualquer benefício. Para você obter uma dose farmacologicamente ativa de resveratrol só a partir do vinho, você teria que beber muito álcool junto. E daí já não seria interessante para a saúde. Ok, olha, já agora está aqui a galera perguntando sobre as cápsulas de café, se são aconselhadas, são saudáveis, qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu não gosto muito. Durante um tempo eu usava, hoje eu evito usar, porque elas são ou de plástico ou de alumínio, né? E durante o processo em que o café é feito, a gente tem dois fatores ali, que é a pressão e o calor, né? Então, aquela cápsula na máquina, ela está submetida à pressão e a um calor alto. E a gente sabe que pressão e calor são dois componentes físicos que podem causar liberação de algumas substâncias, seja do plástico ou do alumínio, naquele líquido, naquele café que a gente vai beber. Então, eu até tenho aqui em casa algumas cápsulas antigas, mas tem uns bons 6 meses que eu não uso, porque realmente começou a me incomodar essa questão, né, do alumínio, do plástico em altas temperaturas. Isso é um ponto muito importante de abordar, o material com que a gente cozinha, não é? Sim. Sobretudo se é água quente, não é? O café quente, água quente, alumínio, plásticos, até o papel, os copos de papel que nós vamos a um Starbucks, sei lá, uma cafetaria, não é? Gente, aquele papel está cheio de micropartículas, cheias de toxinas, que não são nada boas. Está aqui agora, pronto, o pessoal a perguntar bastante qual é o melhor café que tu recomendas aí no Brasil, se queres dar algum conselho. Guaraná da Amazónia, melhor café, não sei, não conheço as marcas. Mas quiseres dar talvez um orgânico, qualquer café, não é? Porque os cafés levam muitos pesticidas, assim como todos os grãos neste mundo, e isso é que vamos acabar por ingerir. Mas fala tu, João. A gente tem duas opções. Esses cafés mais orgânicos ou com uma produção mais seleta, mais cuidadosa, né? Que eles são um pouco mais caros. E existe a opção também de você, como alguém já tinha falado nos comentários, né? Eu acho que foi a Marta, inclusive. Você compra o grão do café, daí você moe ele em casa e depois você já faz ele diretamente ou na prensa francesa, ou então você pode coar ele também, né? Isso é interessante porque a partir do momento que você moe o café, ele começa a oxidar. Então, quando você compra o café em pó, uma parte ali da substância que você queria já foram oxidadas porque aumenta a superfície de contato com o oxigênio. Então, uma vantagem de moer o café
imediatamente antes do consumo, é que ele está muito mais fresco, mais puro, mais rico nessas substâncias antioxidantes. Já agora, outra coisa que eu sei do café é que é bom que ele ferva devagarinho, não é? Não é assim ferver de repente. Que a gente começa a ferver em fogo lento, ferver não, em fogo médio, mínimo, Uhum, para ele tirar o melhor dos grãos. Se for de repente, tem muitos grãos que não são completamente bom, que não são aproveitados. É isso que eu quero dizer. uhum, Então é mais vale tipo a pressão lenta. Numa prensa francesa, é assim que eu aprendi aham. para aproveitar o melhor do café. Bom, e já agora, o chá verde, João, qual é a tua opinião? Se tem propriedades semelhantes? Está aqui a Esther Mariana a perguntar e também uma pergunta muito pertinente sobre o chá Uhum. verde. O chá verde, ele é uma substância muito interessante e a gente tem dois componentes principais. O primeiro deles é a teanina, L-teanina, que é uma substância muito interessante para propiciar um relaxamento. Ela não dá sono, mas ela propicia um relaxamento no corpo. Então, muitas vezes, a L-teanina é usada junto com a cafeína para você anular os efeitos de agitação da cafeína. Então, muitas vezes a pessoa quer consumir cafeína para ter mais foco, mais concentração, mas ao mesmo tempo a cafeína deixa ela agitada, taquicárdica, sua. E se você consumir a cafeína junto com a L-teanina mitiga esses efeitos da agitação do café, mas mantém os efeitos cognitivos de mais foco e concentração. Então, essa é uma das características boas do chá verde. Ele também vai ter um pouco de cafeína, o Camellia sinensis, né, que é o chá verde, preto, vermelho, são todos a mesma planta. E a gente tem outra substância no chá verde, que são as esqueci, EPCG, a sigla, que são antioxidantes ótimos, muito potentes, mas que têm potencial em algumas pessoas de causar um dano hepático. Então, às vezes a gente escuta que o chá verde pode fazer mal para o fígado, e é justamente por causa dessas EPCGs, essas substâncias que em algumas pessoas que são mais sensíveis, o metabolismo delas pode exigir um pouco mais do fígado, né? Mas é tudo dentro daquele conceito da hormese, né? Se elas exigirem um pouco do fígado, é bom do ponto de vista hormético. Se exigiu demais, daí já passou do limite e já virou um prejuízo, né? João, tem mais algum chá assim, que recomendas para promover a função cognitiva, todos estes processos que estamos a falar, além do café e do chá verde? Ah, algum chá ou infusão, atenção, lá está, como há pessoas que não toleram essa propriedade forte da cafeína e da taína, tens alguma planta que possa fazer infusão e dar uma boa. Existem muitas mesmo, e eu não conheço muito, eu não sou muito de chá, mas existe, é um universo à parte, né? Mas tem um Claro, que eu gosto muito, que é o de gengibre. Alguém até falou nos comentários aqui. sim. Eu adoro gengibre, seja na comida, seja puro, eu consumo, e no chá também é muito gostoso. Então, o gengibre, ele é termogênico, então ele acelera o metabolismo. Então, para tomar de manhã é bom, à noite nem tanto. Ele também tem um gingeriol, que é uma substância que para a saúde intestinal é excelente. Então, é um chá que eu recomendo. Ok, fixe. E é Boa. anti-inflamatório também, demais. Ok, está ótimo. Então, bom, assim, de café era já o que eu queria entender. Agora falemos um bocadinho de um tema que eu adoro, jejum. De que forma tu achas, tu pensas que o jejum possa aumentar a longevidade? E quero ouvir a explicação. Talvez o jejum seja a forma mais simples e mais impactante de aumentar a nossa longevidade. Sem sombra de dúvidas. Simples porque uma vez que você acostuma a ficar sem comer, é uma coisa que você faz automaticamente, não te causa incômodo algum, né? Você leva numa boa. E segundo, que é durante o jejum
que a gente realiza o processo de autofagia, que é um dos processos mais bonitos dentro dessa toda essa série de reações que vão promover recuperação e regeneração do nosso corpo, que basicamente é o seguinte: durante o jejum você está em privação calórica. Por estar em privação calórica, nutricional, o seu corpo ele vai entrar num estado de restrição, mas ele precisa continuar funcionando. Ele vai ter que tirar os nutrientes, os aminoácidos, as substâncias que ele precisa para continuar funcionando de algum lugar. Então o corpo vai e tira das suas próprias células. Então ele começa a matar algumas células do seu próprio corpo para destruir essas células e pegar os aminoácidos, os nutrientes dessas células e formar células novas. Só que o corpo, ele não destrói qualquer célula durante o jejum, durante a autofagia. Ele destrói as células que estão mais velhas, mais antigas, mais ineficientes, mais senescentes. Então, quando você faz jejum, você dá oportunidade para o seu corpo ir atrás daquela célula que já está mais ineficaz, que já não está cumprindo mais a sua função, mas continua ocupando espaço ali. Então, você destrói essa parte do seu corpo que só está atrapalhando. Então, é como se você estivesse fazendo um detox, como se você estivesse tirando um peso morto do seu metabolismo, da sua fisiologia. Então, o jejum é muito interessante por causa disso. E, durante o jejum, a gente está ativando a via metabólica da AMPK. Quando a gente não está em jejum, quando a gente está no estado alimentado, a gente está dando estímulo para a via metabólica do mTOR. mTOR é uma via que estimula crescimento, proliferação, anabolismo, e a MPK é o contrário. Ela estimula o catabolismo, regeneração, recuperação. Para a gente ter saúde, para a gente viver muitos anos, a gente precisa ter um equilíbrio das duas. Quando você come de 3 em 3 horas, você está ativando só mTOR, mTOR, mTOR. O seu corpo está crescendo, crescendo, proliferando. Isso pode ser um estímulo até para células cancerígenas. E quando você está comendo de 3 em 3 horas, você não está dando oportunidade da via AMPK atuar para a autofagia acontecer. Então, se você come de 3 em 3 horas, o seu corpo não vai precisar fazer autofagia, porque ele vai estar sobrando muita energia. Ele não vai ter necessidade nutricional nenhuma a ponto de ter que destruir suas próprias células. Só que com isso, aquelas células que estão no nosso corpo só ocupando espaço, que estão ali, não estão trabalhando direito, ou então elas estão até trabalhando de uma forma errada, o que causa mais dano, mais inflamação. Quando são células do sistema imunológico, elas podem, inclusive, estarem tão deficientes que elas vão ficar confusas a ponto de atacar o seu próprio corpo. Então, muitas vezes, esse estímulo, essa falta de estímulo de AMPK, essa falta de autofagia, está mantendo no seu corpo células que vão ser muito prejudiciais, que podem estar atacando alguma outra célula do seu corpo, criando as doenças autoimunes. E, em último caso, células que poderiam até virar um câncer. Então, se você tem uma célula ali que tem uma mutação genética que poderá proliferar e virar um câncer, se você faz jejum, as chances da autofagia de destruírem essas células é muito grande. Agora, se você come de 3 em 3 horas, você não dá oportunidade para o seu corpo realizar autofagia, a chance de você ter um câncer, uma neoplasia, no longo prazo é maior. É interessante que um medicamento que estimula muito a via AMPK é a metformina, que é um medicamento que os diabéticos usam, né? Então, geralmente, é o primeiro medicamento que uma pessoa com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina começa a usar, metformina. E os estudos mostraram que depois de 30 anos, essas pessoas que usavam metformina por causa do diabetes, elas tinham menos doenças, elas envelheciam menos, elas viviam mais, elas tinham menos câncer, elas tinham menos demência, por causa do estímulo da via AMPK, que a metformina causa, né? Eu não estou falando que é para a gente sair usando metformina, principalmente se for jovem, acho que não tem necessidade, mas já tem muita gente usando metformina depois dos 50, 60 anos ali, para ter um estímulo para a longevidade mesmo. Só que se você fizer o jejum, você já vai estar estimulando muito essa via do AMPK, você já vai estar estimulando muito a autofagia e
como eu falei, é o detox mais eficaz que o seu corpo poderia fazer. E, como eu falei, quanto mais o seu corpo tem capacidade de regenerar, de fazer um detox, de eliminar toxinas, de eliminar inflamação, menor, mais lento vai ser o seu envelhecimento. Então, o jejum para longevidade é obrigatório. É obrigatório. É top. Está aqui a galera perguntando qual é o mínimo de horas para ativar a autofagia. O que eu estudei são 14, assim. Uhum. Também vai dependendo muito, né, João? Mas não tem o número certo, não é tipo, chega às 14 horas, a autofagia. Mas, assim, o que é que tu podes dizer sobre isso? Exatamente. A partir de 14, 16 horas, a gente já começa a ter uma autofagia Claro. significativa. E o essencial mesmo é quanto mais tempo você fica de jejum, mais intensa essa autofagia fica. Só que a Claro. autofagia, ela tem um limite também. Porque, como eu falei, enquanto você tiver com restrição nutricional, o seu corpo vai estar destruindo as suas próprias células para tirar energia e nutrientes dessas células. Ele começa com as células ineficientes, com as células antigas, mas pode acontecer que chega um momento que não tem mais célula ineficiente, antiga, para ser destruída. E daí o corpo vai começar a destruir as células boas, saudáveis. E nesse ponto, a autofagia deixa de ser benéfica. Daí já vira uma coisa ruim. Dito isso, eu acho que é interessante você fazer um jejum diário de 14 a 16 horas, no mínimo. Tem gente que faz de 23 horas, consegue fazer só uma refeição ao dia, sem problemas, né? Mas não é o caso de todo mundo. Mas se você fizer 14, 16 horas todos os dias, já está ótimo. Basicamente, 14, 16 horas de jejum significa você pular o café da manhã ou pular a janta, né? Você escolhe. Ou então você toma o café da manhã às 10 horas da manhã e faz a última refeição do dia às 18. E daí dá 8, 16, né? Além disso, eu recomendo, depois de um tempo que você já está acostumado com o jejum, fazer um jejum de 24 horas uma vez por semana. E uma vez a cada 2 meses, você já pode tentar experimentar um jejum maior, de 48, 72, ou até mais longos, igual uma semana. Tem gente que faz de 20, 30 dias, né? Mas esses jejuns mais longos, acima de 24 horas, eles têm que ser mais restritos. Eu diria que uma vez a cada 2 meses, no mínimo, porque senão é aquilo, o seu corpo ele já fez a autofagia que ele poderia fazer, e daí ele vai começar a fazer uma autofagia que vai ser negativa, que vai ser contra as células que estão boas, que não merecem ser destruídas, né? Sim, tem um jejum que eu recomendo bastante, assim, para quem quer começar, 3 dias, é de caldoço, não é? Perfeito. Não está em autofagia, estamos em cetose, Aham. porque cada nutriente que consumamos, a autofagia é interrompida, certo? Mesmo que Uhum. sejam poucas calorias, como o caldo doce. E é bom Uhum. para aquelas pessoas que não estão habituadas a fazer jejuns, é mais seguro e, nossa, é muito bom também para a longevidade, não é? Caldo doce, muita proteína, Perfeito. glicina, pirina, montes de É. aminoácidos. Então já também dá um bom repouso digestivo, que também é isso que o corpo precisa. Exatamente. Eu gosto muito de trazer essa prática de fazer 3 dias de jejum por mês, seja só de água ou com caldo, Uhum. para dar. E também quando faço, sou sincera, não bebo café, para dar assim também um reset, não é? Do café, Uhum. pronto, tudo Aham. substantivo. Acho que deixa o meu corpo trabalhar. Aham. Tipo, ok, não, agora é só você. Tipo, O caldo de sem. ossos é um super alimento, né? Um alimento ancestral, delicioso e muito nutritivo. Ele ajuda muito por causa dessa substância que você falou, glicina, colágeno, ajudam a melhorar a capacidade que o nosso corpo tem de combater os radicais livres, a inflamação. E o colágeno, por exemplo, ele atua diretamente na pele, que é um dos primeiros lugares onde a gente vê os sintomas do envelhecimento, que são as rugas, né? Então, se você tem um consumo adequado de colágeno, a sua pele vai ser muito boa. Então, a aparência de jovialidade, ela se mantém por mais tempo. Exatamente, muito bom. Bom, isso é uma pergunta, já agora, isso é uma pergunta que surge muito. Jejum e exercício físico. Maravilhoso, João. O que é que considera? Uhum. Eu, para mim, só nota 10, né? Depende também de
tudo depende, tudo é uma questão de perspectiva. Depende quantos dias de jejum, depende qual é o Sim, exercício que estás a fazer, qual é a dieta que acompanha, não é? Tudo é uma questão perfeito. de. ah, É, de- a- já teve a resposta aqui, né? A Nutris Vitorino respondeu aqui, ó, quando adaptado, não há problema nenhum em fazer exercício físico em jejum. E, e é isso mesmo, né? Perfeito. Caldo de Claro, ossos mata. basicamente. Não tem restrição. Qualquer um pode tomar. Mas é questão de adaptar. Eu tinha uma época que eu não fazia jejum, comia muito carboidrato. E se eu fosse para academia 3 horas sem comer, eu já passava mal. Já tinha uma síncope, uma hipoglicemia ali, né? E hoje eu consigo fazer atividade física. Já fiz aulas de boxe aeróbico intenso em jejum de quase 48 horas. Porque simplesmente estou certo adaptado. Mas para quem não nunca fez exercício físico em jejum, eu recomendo que você ensine o seu corpo a ter uma flexibilidade metabólica. Então comece com o jejum, depois você faz uma caminhada em jejum, depois você tenta fazer um exercício um pouco mais intenso e depois você vai fazer o CrossFit, a academia, tudo isso. Mas ir de uma vez pode ser ruim. Muito bom. Ahm, então, outra dica, pessoal, caldo de osso, já sabem. Por acaso eu tenho uma receita lá no meu canal, muito simples, e lá está, é muito barato, é uma bebida ancestral, mas infelizmente, não sei o que é que aconteceu, mas a galera, muita gente não conhece ainda. Uhum. Bom, João, outras práticas da natureza que tu consideres assim essenciais. Eu sei que falas bastante, tens falado muito sobre a vitamina D, Uhum. que ela consegue controlar a expressão de mais de 90 genes. Isto é um Perfeito. tema super. Bom, já falaste um bocadinho do sol, não é? Mas se quiseres assim aprofundar esse tema agora, uns minutinhos. Com certeza. Esse contato com a natureza é muito importante também para longevidade. Seja porque diminui o estresse, diminui o cortisol, então a gente fica menos estressado e isso contribui muito para a longevidade, para você ficar menos inflamado. O contato com a natureza, né, colocar os pés na terra, o earthing, o grounding, né, esse Hum, aterramento, ele diminui a inflamação também, então para a longevidade é excelente, porque quanto menos inflamação, menos dano, então essa balança de regeneração e dano fica tendendo mais para recuperação. E a tomar o sol, produzir a vitamina D é essencial, porque a vitamina D é muito mais do que uma vitamina para a saúde dos nossos ossos, né? Por muito tempo, a vitamina D era tratada simplesmente como uma vitamina, uma substância que ia ajudar a saúde óssea para você não ter raquitismo, para você não ter osteoporose. Isso é muito importante para a longevidade, porque a gente sabe que o idoso ele tende, né, com o envelhecimento, os ossos vão ficando mais fracos, se você não fizer nada para contrapor isso, né? Então é igual a massa muscular, você vai perder massa muscular todos os anos, então você tem que fazer um exercício para repor. A massa óssea é a mesma coisa. Se você fica sedentário, se você não faz nada, você tende a perder massa óssea e um idoso, uma pessoa mais velha com ossos fracos, está mais propensa a sofrer uma fratura e a fratura vira uma internação hospitalar e no hospital ela pega uma pneumonia, uma doença. Infelizmente é muito comum isso, né? A fratura no idoso desencadear um outro processo de doença. Mas a vitamina D ela vai muito, muito além de manter uma saúde óssea. A vitamina D tem uma ligação super importante com a imunidade, só que para isso a sua vitamina D tem que estar no mínimo 40, 50. E o valor de referência nos exames de sangue considerados satisfatórios é 30, né? 30 é o suficiente para manter uma saúde óssea mais ou menos adequada. Agora, para esses outros papéis da vitamina D, relacionados à imunidade, relacionados à questão autoimune, relacionados à expressão, ao controle, à regulação da expressão de mais de 900 genes, isso 30 é pouco. Você tem que estar com a vitamina D mais alta. Então, para a vitamina D, você tem que tomar sol. Mas não basta apenas tomar sol. Você tem que ter colesterol na pele para o raio ultravioleta transformar esse colesterol em vitamina D. claro. Então, nessa época de pandemia, né, todo mundo preocupado com vacina, com usar máscara,
Mas quantas pessoas estão tomando sol? Quantas pessoas estão consumindo gordura animal para ter colesterol, para produzir vitamina D, né? Então, é muito mais importante a gente pensar do ponto de vista de prevenção, né? Pensar na sua saúde metabólica, pensar na sua saúde hormonal, no seu estilo de vida, do que ficar preocupado com vacina, com máscara, né? Quando chegar a vacina, bem-vinda seja, mas a gente não deveria estar colocando o foco na vacina, que é a solução para apagar o fogo, né? A gente deveria estar focando em ter uma saúde metabólica. E uma vez que você tem a saúde metabólica, independente da idade, você deixa de ser grupo de risco se você tem uma saúde metabólica, independente da sua idade, né? Então, pode chegar um outro vírus no futuro que você vai estar com uma saúde boa para conseguir combatê-lo, né? Boa, boa, João. Eu também sou apologista disto. Vamos focar-nos em ter um álcool gel interno, que é muito Exato. saúde metabólica, é termos uma casa bem construída para que nenhuma chuva, nenhum germe, nem isto que está a acontecer, nem malária, whatever, né? Esse é o foco na prevenção. Boa. Não, e vitamina D, além disso tudo, tipo, apanhar o sol é tão bom estar assim, é esse efeito maravilhoso que também permite uma boa noite de sono, não é? Perfeito. Para chegar à cama e Uhum. dormir bem. E isso tudo é, pronto, acho que é somar pontos. Também tens um artigo que falaste sobre como emagrecer apanhando sol, não é? Tipo, exposição de sol. O que acho Exatamente. fantástico ligar as duas matérias, porque é mesmo isso, não é? Tipo, uma coisa leva à outra, não é? Tipo uma cadeia muito sábia em que Aham. uma pessoa quer um caminho direto, mas é isso o caminho direto, não é? É fazer tudo o que está ao nosso alcance, coisas práticas, como estamos agora a falar, para chegar a esses objetivos. Muito bom, João. Aí estamos muito pouquinho live. Não sei se tens. Bom, faltam 10 minutos. Bom, está ótimo. Um, Tem, tem uma questão da vitamina D e do sim, ganho de peso, a saciedade, que é sim. muito interessante, é uma questão evolutiva. O nosso corpo, ele associa em baixos níveis séricos de vitamina D à falta de sol, e ele associa falta de sol ao inverno, à hibernação. Então, se você tem baixa vitamina D, o corpo entende que você está no estado de hibernação, no estado de restrição, de inverno, então ele vai fazer de tudo para guardar energia, Ah, para acumular gordura. Então, ele vai achar que ok. você, né, se a vitamina D está baixa, é porque você está tomando pouco sol. Se está tomando pouco sol, é porque está no inverno. Se está no inverno, o alimento está menos disponível. Você está no estado de hibernação. Então, acumule gordura, fique com o metabolismo mais lento, porque não tem alimento disponível, a gente está no inverno. Hoje não, hoje as pessoas no verão, ou então mesmo morando no Brasil, em Angola, que tem muito sol, né, não tem inverno praticamente, mesmo assim as pessoas estão com a vitamina D baixa. Então o nosso corpo ele entende que você está numa situação de inverno e ele vai ter uma tendência maior a acumular gordura e diminuir sua saciedade. Muito bom. Também, além do sol, João, é importante referir que tem alimentos com mais vitamina D que outros, não é? Sobretudo os órgãos, as vísceras, né? O Perfeito. rim, o fígado, o coração, tudo isso é maravilhoso, galera. Não só para a vitamina D, não é? Para todos, ferro, Uhum. proteínas, vitaminas, minerais. É um bom suplemento também para aumentar a longevidade, falando em coisas boas Perfeito. para viver bem muito tempo e, e com boa qualidade de vida, não é? E claro, lá está, suplementar com boas gorduras saturadas, né? Gorduras animais, Uhum. porque é tipo o transporte dessa vitamina, não é? São vitaminas que necessitam de gorduras para serem transportadas, lipossolúveis. É Perfeito. a A, D, E e a K, a DEC. São as quatro Uhum. necessárias para. Bom, também dentes. É algo que eu mais sou mais especializada, não é? Quem fala de pele, também falamos de ossos, dentes e saúde Uhum. cerebral. Afinal, está tudo ligado. É por isso que o melhor mesmo é apostar em, na alimentação, como estamos a falar, Uhum. mas também porque afinal os suplementos, sim, é bom suplementar quando não temos acesso. Houve aqui alguém que perguntou, caso não apanho o sol o dia todo, devo Uhum. suplementar. Se calhar é melhor fazer uns exames, digo eu, né? Uhum. E ver se necessita.
mas que lá está, usamos também é tão assim pragmático, porque tem os valores, como acabaste de dizer, os valores são mínimos, são 30, mas nós precisaríamos de 40, 50. Então Exato. é muito dúbio a situação. Mas eu acho que, assim, o recado que tem que ficar, né, é esse, que o resveratrol é bom para longevidade? É, mas não é tão bom quanto o jejum, por exemplo. Não é tão bom quanto ter um corpo bem nutrido, um corpo que tem uma alimentação forte, uma alimentação ancestral, né? Então, é interessante usar suplemento, eventualmente, seja para longevidade, seja a própria metformina. É uma coisa que a gente pode cogitar, a gente pode pensar, mas tem coisa mais simples, mais fácil que você pode fazer, que é dormir bem, que é fazer jejum, que é comer bem, que é se expor à natureza, né? Tudo isso é muito tranquilo e é o básico, é por onde a gente tem que começar. Depois a gente pensa em algumas coisas mais sofisticadas, mais avançadas, se necessário, né? Boa, João, sim, é um tema importante isso, assim, tipo, se focar primeiro naquilo que já temos como adquirido, que já é muita coisa, antes de pensar sequer em comprar e investir em equipamentos de biohacking, em fazer É. exames XPTO, em tipo, gastar balúrdios. Temos muito essa mentalidade tipo altamente consumista, de primeiro gastar Exatamente. para ter quando temos o sol, que é grátis. Um, correr na natureza é grátis, né? Aham. Andar descalço no chão, o método de grounding. Algo que eu também gosto muito de fazer e acho que é um método assim muito bom para aumentar a hormese é dormir no chão. Aham. Simples, mas muito estoico e muito, afinal, prazeroso. Acampar, ir para a natureza. Uhum. E acho que temos que nos recordar de todas estas técnicas já tão acessíveis. Mas assim, João, antes de mesmo terminar e falando em algo mais sofisticado, quero só abordar dois temas que acho que é super importante, são os nossos olhos. E já falamos na última live, mas pronto, são os óculos que eu estou a usar agora, proteção para a luz Uhum. azul. O porquê da luz azul nos envelhecer, Uhum. queres falar só um pouquinho, acho que é muito importante também, porque estamos muito expostos à televisão, ao telemóvel, Sim, pronto. E não só os nossos olhos, também a pele, não é? perfeito. A luz azul dentro do espectro de luz, é uma das luzes mais. Eu vou mostrar aqui uma coisa. É uma das luzes mais. Tem maior energia. Então, a luz azul, a luz violeta, que estão mais avançadas no espectro, são as luzes mais energéticas. E por terem mais energia, elas têm um potencial maior de causar um dano oxidativo, de Ok. causar radicais livres. Diferente da luz amarela. Então, eu tô com uma luz aqui, deixa eu ver. Ela tá amarela agora, mas ela muda de cor. E tá vendo? Ela tá mudando de cor, não sei se. Dá para E ver. quanto mais próxima do azul e do violeta, mais energética ela é. É uma luz que a gente precisa em alguns momentos. Por exemplo, para produzir vitamina D, a gente precisa da luz, da energia do raio ultravioleta. Porém, a partir do momento em que a exposição a essa luz azul, violeta, ultravioleta é muito grande, a gente vai estar produzindo mais radical livre. Ao contrário, a luz vermelha, que é essa daqui, ela é uma luz que é de baixa energia, mas que ela tem uma alta penetração na pele. E é a luz que o sol também proporciona, principalmente de manhã. Então, se você se expõe ao sol de manhã, você vai estar exposto a uma luz mais vermelha, mais alaranjada, que é uma luz que penetra mais na pele e consegue energizar mais as mitocôndrias. Então, vai ter um efeito anti-inflamatório. Agora, a luz já violeta, já roxa, já azul, ela tem um potencial de energia mais alto, então meio-dia é bom você se expor a ela para produzir vitamina D, mas o resto do dia você não deve ficar tão exposto a essa luz, principalmente a que vem do computador, da televisão, do celular, né, da luz de ambiente, porque daí já é uma luz que pode causar um dano oxidativo. E como a gente falou a live toda, se esse dano oxidativo acontece em uma velocidade maior do que o seu corpo consegue recuperá-lo, regenerá-lo, a gente envelhece, né? Então a gente tem que manter essa balança sempre equilibrada. Muito bom. Então, pronto, é algo que eu comprei há pouco tempo. Aliás, descobri por causa de ti também, do que postas, sobre a luz infravermelha.
Aham. Então, eu tinha em casa já lâmpadas infravermelhas há imenso tempo e não usava. Então, pronto, arranjei um abajur, coloquei lâmpada. Então, se quiseres também agora falar um pouco sobre isso, sobre a exposição à luz infravermelha, quais são os Uhum. benefícios, assim, para a galera para entender. A luz infravermelha, ela é usada há muito tempo na fisioterapia, na odontologia, né? Uhum. Para tratar algumas doenças, alguns distúrbios, mas eles foram ver a causa, por que ela era eficaz, e viram que a luz vermelha e infravermelha, na verdade, a vermelha e a infravermelha próxima, né? Elas são eficazes porque elas aumentam a eficiência, elas diminuem a inflamação naquele tecido que está doente. Então, por Hum, exemplo, se eu torci o meu tornozelo, está doendo, está inflamado, eu faço um tratamento com luz vermelha, isso vai diminuir a inflamação no local. E eles descobriram que diminui a inflamação justamente por atuar na mitocôndria. Então, a luz vermelha chega na mitocôndria, a mitocôndria fica mais eficaz, e uma mitocôndria mais eficaz, ela deixa uma célula mais eficaz, a sua célula tem um potencial maior de combater o dano oxidativo. Então, a luz vermelha é excelente se expor à luz vermelha, seja uma lâmpada infravermelha, seja um painel de luz vermelha, igual aquele que eu mostrei, ou seja a luz do sol na manhã ou no final de tarde. Pode ser uma lâmpada de LED, como essas, né? O LED a gente sabe que não é uma luz tão natural, mas essas lâmpadas que trocam de você consegue controlar a cor, né? Então essa daqui, por exemplo, ela fica vermelha, depois ela fica roxa, e algumas você consegue fazer isso usando o tá, aplicativo do celular, né? exatamente. Eu acho que vale a pena ter em casa esse tipo de lâmpada. Ok, então, mas a lâmpada que tens aí é uma lâmpada só de luz vermelha, não é infravermelha. Não, ela é vermelha e infravermelha. No mesmo painel, metade dos LEDs são vermelhos, metade são infravermelhos. Ah, está certo. O painel que você tem. E É, infravermelho aquece mais. Isso é um poder muito curativo para também. lesões, É. e não só para lesões, né? Para prevenir ficar exposto 20 minutos, assim, para onde estão as glândulas, não é? Entendi. Aqui Aham, perto do coração, timo, na perfeito. lombar, para ativar aí as glândulas. E é bom fazer isso. Sei lá, 20 minutos por dia seria o efeito. Sim, Um, 20 minutos, uma sim. vez por dia ou duas vezes por dia, é muito bom. Exatamente, boa, boa. É uma boa dica. Também não é assim muito caro, não é? Uma lâmpada custa, sei lá, não é algo assim Não é, é biohack, acessível. é acessível, exato. Dá para fazer em casa muito bem. O importante é não estar exposto com os olhos à luz, certo, João? Perfeito. Fechar os olhos ou pôr uma venda e Aham, ficar sem a roupa, exposto à luz. Pode meditar, pode pôr os sons binaurais. Já agora perfeito. aproveitar dar aí, incentivar um, pronto, para meditar, que também já está acabando também. É uma super ferramenta É ótimo. para mim, pelo menos, mas com certeza. Terminar o dia, não é? Assim, só fechar os olhos e dar uma inspiração 5 minutos, para mim isso é o melhor final do dia Aham. para trazer aí a calma antes de ir dormir. Sério, João, muito obrigada por esta super conversa. Gratidão mesmo, estamos terminando. Conta aí para a galera os teus projetos, onde é que eles te podem encontrar. Pronto, aqui no Instagram, claro, mas tens Aham. alguma rede social mais? Sim, Sara, foi ótimo. Mais uma vez, né? A primeira live que a gente fez foi excelente. Eu estou mais presente no Instagram e também no YouTube. Eu tenho alguns vídeos, né, uns vídeos mais longos, então pode me procurar lá. Sim, Eu estou falando cada vez mais sobre biohacking no Instagram. Então, antes eu falava muito sobre saúde de uma forma geral, falava bastante sobre biohacking, mas agora o foco está sendo mais biohacking, né? E bem, eu estou com um super projeto, uma coisa muito, muito legal que está para sair. Depois eu te conto a partir de janeiro. Mas vai ser um projeto, um experimento, uma coisa muito legal que eu vou fazer. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de acompanhar esse experimento. uau, agora deixaste o pessoal empolgado, João. Massa.
Sério, gratidão, João. Muito bom, pessoal. A Foi sério, quem ótimo. não está seguindo o João aqui no Instagram, não está fazendo nada no Instagram, está perdido. Ok? Só digo isto. João, mais uma vez, gratidão mesmo. É muito bom ter conversas assim, sobretudo nestes tempos que necessitamos sim de levar aí a nossa imunidade, a nossa longevidade. Uhum. E vamos lá, no caminho, na missão. Ótimo, Com perfeito. certeza que os pacientes são muito felizes por te ter. Então, galera, gratidão pela vossa participação, vocês são excelentes, top, nota 10, participação 10 mesmo. Um beijinho para o Brasil e vão. Até à próxima, em breve. Até mais, com certeza, em Até já, breve. querida. Até já, pessoal, com licença. Uhul. Tchau.